Oi, virtuosas, eu voltei. E agora com uma nova temática, sentindo meu espírito de começar a trazer para vocês esse devocional. Cada semana eu vou fazer 2 vídeos desse devocional, não sei se vocês já ouviram falar, do Forte. Tem um Forte, tem uma amada, mas a gente vai começar com Forte. Senti muito forte no meu espírito, literalmente, da gente começar a conversar sobre ele. Eu vou expor o devocional aqui 2 vezes na semana, como eu falei, com o objetivo bem claro da gente sempre trazer luz à verdade, clareza, novos insights, e vocês são muito bem-vindas a expor eles aqui, manas. Falem, exponham, Ariana, tirei esse insight. Mas enfim, sem muito lá, vamos conversar o primeiro devocional. O primeiro devocional é Forte em Deus, é um capítulo. Tudo bem ser forte. Bom, é difícil ouvir isso, ao mesmo tempo que é embaraçoso. No versículo base do devocional fala sobre Efésios 6:10, que diz respeito sobre sermos fortes como Deus é. Então fica bem sinalizado que a nossa força, ela não é humana, não é por esforço, mas é por fonte divina, vem de Deus. Apenas Ele é assim. Então nós também temos que ser como Ele. Mas como ser como eles, virtuosos? Como é que podemos ser? Quebrando já algo de primeira, que é essa mentalidade. A minha gata estava aqui. Essa mentalidade de que ser manso é fraqueza. Muitas das vezes nós associamos fraqueza a algo submisso, então tem aquela ideia de que ser mansa ser calada, se calar quando deveria falar, e na verdade não. É justamente você saber se posicionar no momento certo e principalmente como se posicionar, a forma. Porque não é só você ficar calada, é só você falar da forma correta. Então eu fiz um pequeno estudo para a gente expor isso de uma forma prática, porque ficar apenas aqui falando essa parte bíblica e a gente não poder aplicar ela, fica um pouco difícil da gente entender na prática. Então, como gerir a vida de uma forma mansa para nós mulheres? O primeiro ponto é gerir nas emoções e palavras. Em Provérbios 31:26 fala: falar com sabedoria e a instrução da bondade, ou mansidão está na sua língua. Então, em momentos de crise, em momentos de estresse, não responder de uma forma com ira, com raiva, apesar das circunstâncias exigirem, quererem, né? Poxa, a gente tá com raiva, mas imagina a gente deixar as emoções sempre dominarem a nossa carne. Então a gente não tá sendo mansa. Então por isso que, mais uma vez, não vem de nós, é sobrenatural. E Ariana, como a gente consegue? É treino, é você orando e treinando. Treinar. Poxa, se eu sei que toda vez naquela situação eu vou mirar, eu vou me escandalizar, então eu vou evitar aquela situação, aquela pessoa, aquele ambiente, ou eu vou ter que ir, se eu sou obrigada a ir em ambiente de trabalho, por exemplo, eu vou ter que ir, então eu vou lá, só que agora eu já sei que eu não vou reagir da mesma forma. Então, às vezes é melhor até a gente se calar para poder respirar fundo e absorver a emoção. Isso é sim ser mansa, é ser sábia e não reagir de primeira. Segundo ponto, no cuidado com a beleza interior. Princípio bíblico, a beleza de vocês não deve estar nos efeitos exterior, seja pelo contrário, a do íntimo do coração, no tecido imperecível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, ter um espírito manso na prática não significa sem graça ou apática. Ou seja, aquela pessoa apática, sabe, que fica calada, não. Jesus, a gente viu Jesus. Jesus dançava, Jesus falava, Jesus se impôs e ele era manso. É a mulher que, mesmo diante de um dia caótico, consegue manter a postura e transmitir segurança para as pessoas, principalmente leveza. Isso é uma coisa que eu vejo que é muito difícil hoje a gente aplicar, mas não é impossível. É essa leveza, sabe? É essa paz que a gente precisa emanar, independente
da sobrecarga de tarefas. Mas eu não tô aqui para romantizar a sobrecarga de tarefa, muito menos espiritualizar um negócio. Às vezes a gente precisa dizer não para muita coisa, ou a gente precisa fazer coisas parceladas no nosso dia a dia para a gente continuar sendo mansa e procurar verdadeiramente a fonte da nossa paz, que é Deus. Não tem, como ele está falando aqui, não tem como deixar isso de uma forma externa, não tem como ficar procurando nas pessoas, na aprovação do outro, no olhar do outro, porque senão toda vez eu vou ficar escrava da reação do outro, em vez de eu justamente e ser mais leve, ser mais mansa, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Porque eu tô orando, eu tô buscando jejuar. E jejuar ele é muito bom. Eu tenho um testemunho que eu era muito irada, rapidinho, eu ficava com muita raiva. Às vezes eu não tratava muito mal as pessoas, não tratava mal. Mas as pessoas íntimas sabiam quando eu tava com muita raiva. E você acaba acabando com o ambiente, com o lugar onde você poderia estar muito bem em paz e alegre. E as pessoas, elas sentem a sua energia, né? Então eu ficava assim, meu Deus, eu preciso melhorar isso. E com o jejum foi uma arma muito boa. É uma arma porque é espiritual, é algo espiritual. A mansidão é algo que você pede vem do espiritual, da própria fonte. Então não tem como você ficar forçando uma barra ou criar máscaras para poder lidar com pessoas. Isso é só um gasto de energia que você vai ter e uma perda de tempo. Na liderança e nos negócios, revestir-se de força e dignidade, sorrir diante do futuro. Provérbios 31, 25. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que liderar é servir, nós, virtuosas, devemos aplicar a mansidão tratando com dignidade e respeito aqueles que estão sob sua liderança. Então, quando a gente está falando aqui de liderança, é sobre servir. Qual foi o maior exemplo que Jesus nos deu de mansidão? É a servidão. Então, muitas vezes nós temos que ser servos. Jesus era o Filho de Deus, ele está na Trindade e ele não agiu com nariz empinado. Muito pelo contrário, lavou os pés, foi humilde, não achou isso ruim. O que seria hoje lavar os pés para gente? Seria justamente, às vezes, a gente dar um a mais, fazer um almocinho melhor, sabe? Trazer alegria para as pessoas, sabe? Estar ali mais de corpo presente com teus filhos, sabe? Ensinar, abraçar mais, fazer o a mais daquilo que normalmente você já faz. E não achar que aquilo dali é uma obrigação, mas até mesmo um privilégio, não chega a ser um privilégio a palavra certa, mas uma satisfação você fazer aquilo, sabe? Poder ali ter a oportunidade de estar ali amando o teu filho, de olhar para ele, de poder conversar com ele, sabe? Deus está no dia a dia, não precisa grandes pupitos, não. Deus está no dia a dia. E se a gente não aprende com o tempo a ver Deus no ordinário, no nosso dia a dia, a gente acha que que Deus não nos vê, que as nossas dores é isso mesmo, e na verdade Deus vê, Deus não acha bacana, Deus quer te mostrar o que Ele tem para ti, mas a nossa visão trava, é como se a gente tivesse nublado nossos olhos. E Deus quer justamente tirar essa sensação de turvo. E uma das coisas que empata é essa sensação de não ser mansa, estar toda hora irada, toda hora indignada, insatisfeita. Isso não vem de um espírito manso. E por último, diante das injustiças e críticas, uma mulher de Deus frequentemente enfrenta incompreensão ou julgamentos maldosos. A reação da mulher mansa e virtuosa segue o padrão de Cristo no julgamento. Na verdade, a gente não gasta energia, né? Como eu falei, se defendendo de fofoca ou tentando dar o troco. Se você vê uma injustiça com você mesmo, sabe? Como fofoca no caso, não reaja. A pessoa mansa, ela começa a treinar para não reagir, não se ofender. Aí agora, isso é impossível. Eu sei que é quase impossível a gente não reagir, mas é um treino. Quando começa a treinar isso, tu vai sentindo assim que aquilo, sabe, faz parte da pessoa fofocar. Vai ter sempre gente para falar, sabe? E a gente ficar ali à mercê da fofoca, pouco importa, não vai engrandecer a nossa vida. Mas sim como nós estamos em Deus.
Isso é o mais importante. É isso que Deus está nos falando hoje. É como nós estamos com Ele na fonte verdadeira. Como nós estamos olhando para Ele. Como nós estamos em relacionamento com Ele. Como nós estamos nos dedicando na palavra. Como nós com Ele. É isso o nosso principal propósito aqui na Terra. É que sejamos com Ele. E a Lisa deixa isso bem claro quando nós falamos da seguinte forma: a força é uma espada de 2 gumes que pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação, que dá liberdade aos cativos. Não é incomum que o primeiro cativo, requerendo libertação, sejamos nós mesmos. Então, como que a gente vai sair dessa prisão? Eu, primeiramente, sempre se questionando: como é que eu posso ser melhor do que eu fui? Porque até mesmo a pessoa que se diz sábia, não é sábia totalmente. A gente nunca é 100%, mas o que que Deus quer de nós? Quer um coração disposto, como a palavra fala. Mas o que é um coração disposto? É você estar todo dia sentindo gratidão, é buscando agradecer, é buscando ser evoluído. E não se apoiando no próprio entendimento, dizendo: me basta. Basta a minha vida, basta, eu sou maravilhoso, eu sou... Ai, não, eu sou uma bosta. É a palavra bosta, eu ia falar. Mas outra palavra, enfim, eu sou boa, sou imbecil. Não, Deus também não quer que você seja um extremo do outro, Ele quer que você seja equilíbrio. Equilíbrio para nós, que somos seres errantes, é entender que somos errantes, mas que nós podemos procurar nele o crescimento e não na nossa própria força. Então, hoje, Deus nos chama para isso, para libertação. Qual é a libertação hoje que você precisa? É entendermos que a fonte de amor está nele. Deus é a fonte de amor. E Ele está louco para nos preencher dessa fonte de amor. Então, sejamos honestas com nós. Porque quando nós somos honestas com nós mesmos, nós estamos sendo honestas com Deus que nos criou. O que é que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ser diferente? O que eu preciso fazer? Sabe? O que eu estou dependente comigo mesmo no meu crescimento? Deus sabe que nós não somos fortes, mas Ele quer nos fazer forte. Então hoje, sabendo que Deus é onipotente, que Ele pode nos dar essa força, esse poder que vem dEle, então que nós possamos pedir com sinceridade. E agora nós somos marcadas pelo Espírito Santo, que nos capacita, nos protege. Mas deixa eu te avisar também, você agora saiu de escrava para um alvo do inimigo, porque antes você era como se fosse um cachorro numa coleira pro Satanás. Mas agora você é um alvo, porque agora você pode humilhá-lo através da sua santidade. O que é ser santa? É isso tudo que eu já falei. É você ter uma vida pronta a ser melhor, a questionar: será que está certo? Isso é ser santa. E você praticar isso todo santo dia como se fosse uma constância. E não bater ali um martelo ou criar uma estátua, uma imagem de Santa Rona. Não, não estou falando isso. Estou falando na prática, no off. Quem é você? Então hoje você está sendo convidada a ter uma vida no off, ou seja, fora dos holocaustos, fora onde as pessoas podem te ver e te analisar, para dentro, para você ser lapidada por dentro. Então hoje eu quero orar pela sua vida, revestindo você contra todo o mal, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os espíritos malignos, contra as trevas. Vistam com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque, Pai, como a tua palavra fala, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós estamos aqui, Pai, nessa terra para fazer sim a tua missão, mas primeiro para sermos antes aquilo que o Senhor nos chamou, que é ser filha amada. Senhor, para essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que o Senhor possa, Pai, encher, engrandecer o seu espírito, e que seu espírito fale sobre a sua carne, e que ela possa, Pai, se deleitar, ele também, se ouvir essa palavra, possa se deleitar, Senhor, na tua verdade, no teu amor, possa se deleitar, Senhor, em quem tu és, e que ele possa e ela possa amar, em grandemente deixar ser guiado, ser instruído, e deixar de lado
tudo aquilo que levou de dor, levou de justificativa na vida. Então hoje, Pai, que o Senhor possa vir com a tua armadura, que está escrito em Efésios 6, protegendo-nos de todo mal, nos deixa invisível, Senhor, contra o mal, mas que possamos a cada dia poder humilhar a Satanás, porque um dia ele nos humilhou e te humilhou, Senhor. Enfim, nós podemos hoje acessar os céus. Então, Pai, dá a essa pessoa que está ouvindo essa oração até o final acesso aos céus, Senhor. Tira ela dessa escravidão, tira ele dessa escravidão. Amém. E por final, você é forte, porque Deus é a fonte da sua força. Até o próximo vídeo.